melhor não é o começo das coisas, e sim o fim delas. É o que diz o texto na Bíblia. O que quer dizer isso? Bom, a gente sabe muito bem, irmãos, que infelizmente tem muitas pessoas que começaram bem no Evangelho, tem muitas pessoas que começaram bem, né, na igreja. Quantas pessoas afastadas, desviadas, quantas pessoas tem hoje, irmãos, sem força, sem ânimo, né? Quantas pessoas hoje não têm mais vontade de nada do que tinha antigamente. E isso tudo aconteceu por causa de alguma coisa. Tribulação, angústia, problema financeiro, sentimental, conjugal, familiar, pessoal, espiritual, eu não sei. Eu só sei que a palavra de Deus, ela tem uma preocupação muito grande quando o texto em Eclesiastes diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. A gente tem uma preocupação muito grande, e o Senhor, Ele queria, quando Ele deixou a sua palavra, Ele queria fortalecer a gente em cima da palavra dEle. Nós não temos que nos motivarmos por nada que tem ao nosso redor. Nós não temos que nos motivarmos por pessoas, por objetos, nem por circunstância. Quantas vezes as pessoas desanimam porque a situação realmente levou ao desânimo. Quantas pessoas têm triste quando as circunstâncias da vida levou realmente à tristeza. Quantas pessoas abatidas, né, depressivas, por causa das circunstâncias, os problemas da vida trouxe, né, esse sentimento na vida dela. E a preocupação de Deus era que, do jeito que a gente começar, a gente tem que terminar. Começamos bem, temos que terminar no mínimo bem, mas o ideal é terminar melhor ainda. Quem entendeu, diga amém. Não é à toa que lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz que aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que se julga estar de pé, cuide-se para que não caia. A preocupação de Deus é exatamente como será o fim, irmãos. Como que será o fim? E eu tirei aqui alguns exemplos da Bíblia, mas creio eu que são exemplos que a igreja não conhece. Mas se você conhece, glória a Deus. Está lá em 2 Crônicas. Você pode abrir a sua Bíblia lá. 2 Crônicas capítulo 24. Lamentavelmente, nesse tempo em que estamos vivendo, vemos pessoas que sua fé veio abaixo. Terminaram mal o que começaram bem. Então a gente vai ver a história aqui no povo de Israel. Alguns reis que atuaram, e nesse caso foi logo uma família, o pai, o filho e o neto. Os três começaram bem e terminaram mal. A história se repetindo de pai para filho. A palavra de Deus nos ensina que temos que ter cuidado para não terminar mal o que começamos bem. Quem entendeu isso? 2 Crônicas, capítulo 24, verso 1. Para você entender melhor essa história, não dá tempo eu ler tudo. Você tem que ler 2 Crônicas 24, 25 e 26, toda. Eu vou só resumir aqui para vocês. 2 Crônicas 24, verso 1 diz assim: Tinha Joás 7 anos de idade, quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor,
todos os dias do sacerdote Joiada. Amém? Olha para cá, irmãos. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Olha que coisa, presta atenção, irmãos. Vamos ver primeiro o pai, Joás. Joás, ele começou a andar bem no caminho do Senhor, e ajudado por um homem de Deus, chamado Joiada. Então, ele começou a andar bem no caminho do Senhor, ajudado por um homem de Deus, chamado Joiada. Olha o perigo, irmãos, de nós sermos apegados a uma pessoa. Tem pessoas que a fé dela é por causa de outra pessoa. Tem pessoas que vai para a igreja por causa de outra pessoa. Tem pessoas que vai até Deus por causa de outra pessoa. No começo é lindo, é maravilhoso, mas a fé, ela tem que ser cultivada. Essa fé, ela tem que ser trabalhada. Então chega um momento da nossa vida que é necessário nós desgarrarmos de alguém ou de alguma coisa, para nós começarmos a exercitar a nossa vida cristã com Deus. Quem está entendendo, diga. Então ele começou a andar bem no caminho do Senhor, e na época do sacerdote Joiada, Joás, ele restaurou o templo, ele restaurou as ofertas do templo, ele restaurou os sacerdotes do templo, e ele restaurou os sacrifícios do templo. Tudo isso está lá em 2 Crônicas 24, 25 e 26. Então tudo isso ele fez, né? E agradou ao Senhor essa atitude. Aí o que aconteceu? Esse sacerdote Joiada, ele morreu. E depois que esse sacerdote morreu, Joás começou muito bem, né, a sua obra, mas após a morte do sacerdote, ele ouviu os conselhos maus dos príncipes. Irmãos, olha por isso que Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Joás, ele começou a ouvir os conselhos maus dos príncipes. Aí o que aconteceu? O sacerdote Zacarias, que era filho de Joiada, disse a Joás: estás fazendo mal, os conselhos desses homens estão te destruindo. O filho de Joiada, do sacerdote, né, que também era sacerdote, ele vai até Joás e diz: Joás, esses conselhos que você está recebendo está te destruindo. Quantas pessoas que a gente conhece que por causa de um conselho de um ímpio, ele perece. As coisas começam a desandar. Na vida de Joás aconteceu isso, irmãos. Ele começou bem e depois começou a dar ouvidos a conselhos alheios. Aí, irmãos, lá no versículo 21, 2 Crônicas 24, 21, diz assim: que começaram a conspirar contra Zacarias, e por mandado do rei, lhe apedrejaram até a morte no pátio da casa do Senhor. Está no versículo 21 do capítulo 24. Está escrito assim, ó: e eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei. Que rei? Que rei? Hã? Joás. Por mandado do rei Joás, no pátio da casa do Senhor, o apedrejaram. Olha para cá, irmãos. Primeira coisa que nós temos que entender:
A palavra de Deus é o maior guia que você tem. É o maior guia seu. Você não precisa de conselho de ninguém, a não ser que esse ninguém seja alguém falando da palavra de Deus para você. Está entendendo? Diga. É vizinho, é amigo, é irmão, é pai, é mãe, é tio, é avô, é a pessoa que teve o mesmo problema que o seu, é a pessoa que está passando ou passou a mesma situação que a sua. Então, Joás, ele começou a dar ouvido ao conselho, né, dos príncipes da época, e o filho, né, do sacerdote, ele foi até o rei e disse: olha, esses conselhos estão te fazendo mal. Esses conselhos estão te desviando do caminho correto ou reto. E a Bíblia diz que começaram a conspirar contra o sacerdote. Começou uma conspiração contra o sacerdote, né, Zacarias? Porque pela a lógica, era para Joás ter dado continuidade, né? O primeiro sacerdote morreu, consequentemente o filho dele foi levantado sacerdote, e era para ter dado continuidade, era para ele ter dado ouvido a isso. Então a palavra de Deus, ela tem essa preocupação. Ele começou bem e acabou mal. Nós lemos o verso 21, no verso 22 diz por que ele caiu. Por que Joás caiu? Está no versículo 22. Diz assim: assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor verá e o requererá. Olha para cá. Por que Joás caiu? Está no versículo 22. Por que ele caiu? O verso 22 esclarece a primeira razão por que Joás terminou mal. O rei Joás não se lembrou. Não se lembrou. O rei Joás não se lembrou. Uma das razões pela qual o homem de Deus começa bem e termina mal é a falta de memória, porque se esquece de tudo o que Deus fez em sua vida. Quantas pessoas esquecem de onde veio? Quantas pessoas esquecem de onde Deus te tirou? Quantas pessoas esquecem o que Deus fez na vida dela? E por que a pessoa esquece? Porque começa a dar ouvidos às circunstâncias. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é: o fim é melhor do que o começo. Está entendendo? O fim é melhor do que o começo. A gente sabe muito bem que qualquer atividade esportiva, qualquer modalidade esportiva, um atleta, ele treina pensando no quê? No começo da prova ou no fim da prova? No fim, irmão. Quem está estudando aqui? Quando você vai fazer uma prova, você se preocupa em terminá-la. Quando a gente vai estudar, a preocupação não é só o começo do ano, mas sim o fim do ano. Você vai passar no final do ano? Você vai terminar o ano bem? É isso que nós temos que prestar bem atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Quantas pessoas desviadas tem, meu irmão? Quantas pessoas um dia estava aqui no altar, ó, e hoje não está mais? Quantas pessoas estavam pregando e hoje não estão mais? Quantas pessoas estavam louvando e hoje não louvam mais? Quantas pessoas estavam fazendo algo para Deus e hoje não está mais? É isso que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos.
Lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, está escrito assim: não esqueces aquelas coisas que teus olhos têm visto. Não esquece aquelas coisas que teus olhos têm visto. O povo de Israel tinha visto o atuar de Deus, os milagres impressionantes, e aqueles homens se esqueceram. Quem está falando aqui está falando do povo do deserto, que viram os milagres de Deus, mas esqueceram desses milagres. Um exemplo bem que você conhece, irmão: Saul. Saul foi levantado rei por Deus, escolhido pelo sacerdote, pelo profeta Samuel, como rei. Começou bem, venceu guerras, venceu batalhas, mas você sabe que o fim de Saul não foi. E aí, para Deus, o que importou? Foi o começo ou o fim? Um dos discípulos de Jesus, Judas, começou sendo escolhido pelo Senhor, mas olha o fim de Judas. E tem outros na Bíblia também, irmãos. E estou falando aqui desse que talvez você não leu, não conhecia essa história aqui de Joás. Esqueceu do que Deus fez na vida dele através de Joiada. E o que ele faz? Manda matar o filho dele. Manda matar o filho dele. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. Sabe o que o sacerdote disse aqui? Deus vai cobrar de você o que você está fazendo. Sabe a parábola da semeadura? Você colhe o que você planta. Olha para mim, igreja. Talvez você fica com raiva de um conselho, de uma palavra, mas a gente, irmãos, tudo que nós fazemos nessa vida é um plantio. A palavra de Deus diz que um dia nós vamos prestar conta do que Deus nos deu, da vinha que nós temos. Então, nós temos que ter a preocupação, não do começo: eu batizei, eu aceitei Jesus, eu congrego. Mas o problema não é o começo. Tá bom, começo, amém, glória a Deus. Só que você precisa trabalhar para você terminar como você começou. Por isso que está escrito lá em Eclesiastes: melhor não é o começo das coisas, e sim o fim delas. Será que amanhã você vai estar adorando a Deus? Se amanhã existir? Será que amanhã, se existir, você vai continuar de pé? Continuar congregando? Continuar adorando a Deus? Tem muitos que já não adoram mais. Tem muitos que já caíram. Lá em Salmo 103, verso 2, está escrito assim também: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueces de nenhum de seus benefícios. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Davi sabia a importância de não esquecer do que Deus fez na vida dele. Irmãos, o que derrubou Joás foi a memória. O que tem derrubado muitos hoje é a memória. Nós não podemos esquecer quem é Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Em segundo lugar, veremos o filho de Joás, Amazias, e o que a Bíblia diz sobre ele. Amazias começou bem, fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Era um rei que tinha tudo a ver com a guerra. Teve vitórias importantes, sobretudo sobre os edomitas. Mas Amazias queimou incenso
aos deuses dos edomitas. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e enviou a ele um profeta para o repreender. E aqui está a razão porque este rei terminou mal. Ele não quis ouvir o conselho do homem de Deus, Amazias. Olha para mim, igreja. Irmãos, hoje os dias estão mal. O negócio está feio hoje. Está feio. Hoje a coisa está feia. Eu estava vendo uma reportagem, irmãos, de algumas pessoas que estão aceitando Jesus, que estão se batizando. A motivação pela vinda até o reino de Deus. Irmãos do céu, a coisa está quase em calamidade pública. O cristianismo está beirando a calamidade. Está feia a coisa. Tanto na parte da pregação, da liderança, líderes, pastores, quanto na parte dos louvores. Duas coisas fundamentais hoje no cristianismo é a pregação da palavra e a adoração da palavra, que deveria ser. Então isso tem, irmãos, tem tido um impacto muito grande hoje, né, pelo mundo afora. Deus nunca esteve tão preocupado como Ele está nos tempos de hoje. E eu creio que a vinda de Cristo não vai demorar muito. E se demorar muito, irmãos, Ele vai tirar os dele logo, que é para não perder a salvação. Tanto que a palavra de Deus diz que aqueles dias seriam abreviados, para que muitos não se percam. Deus tem essa preocupação. Eu não sei, meu irmão, mas eu tenho por mim que alguns líderes aí, alguns, Deus vai começar, sabe aquele machado que está na raiz, como diz a palavra? Esse machado vai começar a agir, e não vai demorar muito, por causa do tempo, né, e das circunstâncias que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então olha só, o pai esqueceu dos benefícios. O filho, Amazias, pereceu porque não ouviu os conselhos. Agora vamos para o neto. Pai, o filho e o neto. O terceiro lugar veremos o neto de Joás, que era o filho de Amazias, que se chamava Uzias. Ele também começou bem. A Bíblia diz que Deus o fez prosperar de tal forma que fez coisas espetaculares, triunfou na batalha, fortaleceu cidades importantes, mercados internos e externos, levantou torres, se dedicou à agricultura e tantos mais. Até que se tornou forte. Se tornou o quê? Estou perguntando só para ver se você está ligado. Se tornou o quê? Até que se tornou forte. Olha para mim. E o que isso tem a ver? É ruim? É ruim ser forte? O que isso tem de mais? É ruim ser forte? Ser forte tem seus benefícios, né? Você não cai fácil, você luta com mais força. O que tem a ver ser forte? Depende, irmão. Depende. Você já viu um ditado que diz assim: quer conhecer fulano? Dê poder para ele. Já viu essa frase? Quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela. Então, o neto, Uzias, ele começou bem, Deus o prosperou, ele começou a fazer coisas espetaculares, ele começou a triunfar em batalha,
ele se fortaleceu, né, nas cidades, mercados, se tornou grande, até que se tornou forte. Então, exaltou-se o seu coração e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Ele se rebelou contra Deus. Se rebelou contra quem, irmão? Qual foi o problema? Qual foi a razão que ele chegou a esse ponto? Se sentiu poderoso, se exaltou, se ensoberbeceu e disse: agora vou ser um sacerdote. Isso foi o pensamento de Uzias. Ele se fortaleceu, deixou passar para o coração dele, ensoberbeceu e disse: agora eu vou ser um sacerdote. Quer dizer, ele fez o que não tinha que fazer. Quantas pessoas hoje faz o que não deveria ser feito? Quantas pessoas se auto-intitulam: eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí o que aconteceu com Uzias? Pegou lepra na testa. E aí, como é que você anda agora? Como é que você anda agora? Vaidade. Olha só, irmãos. Esses 3 exemplos aqui, pai, filho e neto, fora o exemplo de Saul, fora o exemplo de Judas, fora outros exemplos que a palavra do Senhor fala, eu quero te dar um alerta aqui nessa noite. Você que veio aqui hoje, a palavra é para quem veio, porque tem 50% que não está aqui. Você que veio hoje, Deus está te dando um recado. O fim é melhor do que o começo. Se eu fosse você, como é que a gente constrói o fim? Como é que eu vou construir o fim? Simples. Preservando o começo. Como é que se constrói o fim? Por isso que a palavra do Senhor diz: a única vez que Deus manda a pessoa olhar para trás, a única vez que Deus permite uma pessoa olhar para trás, para que é? A única vez que Deus permite uma pessoa olhar para a vida dela atrás, quando? Volta, lembra-te da onde caiu, fica em pé e comece tudo de novo. Volte ao primeiro amor. É a única passagem que Deus manda a gente voltar, olhar para trás. É para nós retomarmos o início. Está entendendo? Diga. Está entendendo? Diga. Para que a gente não corra o risco de não terminar bem o que começamos bem. É isso que significa esse texto aqui, ó. Melhor não é o começo das coisas, e sim o fim delas. O que Paulo falou quando ele terminou o ministério dele? O fim é melhor do que o começo. Resumindo aqui, irmãos, o fim é melhor do que o começo. E no fim, é no fim que comemoramos a vitória. É no fim o quê? Só estou perguntando para ver se você está ligado, tá? Se você está aí mesmo, que às vezes o corpo está, mas o espírito está longe. É no fim que comemoramos a vitória. Nos tornamos mais experientes e maduros. Nos tornamos o quê? E desfrutamos das nossas conquistas. É no fim que realmente nos tornamos vencedores.
Então qual que é mais importante? O início ou o fim? A São Silvestre. Tem aqueles corredores lá da São Silvestre. Quando começa a corrida, não tem aqueles que saem correndo, desesperado? Aí sai aqueles correndo, né? Tem uns que tomam a frente. Mas lá no meio, aí vai morrendo, morrendo, morrendo. Aí o que estava atrás começa a passar para frente. O que estava à frente começa a passar para trás. Não é assim? Sim ou não? E o que é mais importante? É o início da São Silvestre ou o fim dela? É o fim, irmão. O que é mais importante da vida cristã? É começar ou terminar crente? Então presta atenção nisso, irmão. Pede perdão para Deus. Não cai não. Levanta a cabeça. Ora a Deus e diga assim: Senhor, não me deixe cair, não me deixe fraquejar, não me deixe esmorecer, não me deixe desviar, não me deixe sair fora da tua presença, porque, irmãos, quando você chegar diante de Deus, o início não quer dizer e não vai contar em nada para Deus. Não adianta chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu comecei bem, Senhor, eu plantei bem, Senhor, eu preguei, eu cantei, eu fiz, eu desfiz, eu expulsei demônio, eu orei língua, eu batizei, eu fiz, desfiz. E o fim, como é que foi? Vocês têm que orar: Senhor, que todos os dias eu te adore, seja no instrumento, seja na voz, seja no gesto, seja no servir, porque você não adora a Deus só cantando e tocando, você adora a Deus quando você faz as coisas que agradam a Ele. Ah, pastor, eu não sei cantar, não sei tocar, não sei, eu não sou adorador. Você é adorador a partir do momento que você faz o que Deus quer, você é um adorador de excelência. Quem entendeu, diga amém. Em nossa vida diária, não é diferente. Não basta começar bem, temos que chegar ao fim. A vitória não pertence àqueles que começam bem sua trajetória. Apocalipse 2:10 diz assim: ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. O que eu falei? Vira para quem está do seu lado e diz: ser fiel até a morte, se quiser a coroa da vida. Apocalipse 3:21 diz assim: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Está pensando que é só anjo que senta lá no trono? Preparado? Apocalipse 3:21 diz: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Que tamanho de trono é esse? Ei, psiu. Que tamanho é o trono do Senhor? Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo. Você está entendendo isso, irmão? Ao que vencer é aquele que for crente até o fim, é aquele que for evangélico até o final, é aquele que for cristão até o final, é aquele que for adorador até o final, é aquele que for discípulo até o final, seguidor. Quem entendeu isso? 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Quem falou isso? Paulo, lá no fim da vida dele. Portanto, permaneça firme. O que eu falei? Sem vacilar, enfrentando os problemas de cabeça erguida.